Olá, queridos, a paz, tudo bem? Estou aqui para lhe dar as boas-vindas para esse culto de celebração. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande ter você, ter sua família aqui conosco, conectados em nosso canal. E você já pode preparar os seus elementos, porque hoje é dia de Santa Ceia do Senhor. É um momento altamente espiritual, momento de comunhão, de celebração da vida. Então aproveita que o culto está apenas começando, envie esse link para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos ganhar vidas para Jesus. Um bom culto, paz! Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos de volta depois desse tempo tão precioso de louvor, de adoração. Eu quero novamente, lhe dar as boas-vindas. É bom ter você aqui conosco, é bom ter a sua família aqui conosco, cultuando a Deus, exaltando a esse Deus que é tão maravilhoso. E agora nós vamos fazer aquela foto bem legal para que você poste nas suas redes sociais e esteja enviando uma mensagem, enviando o link desse culto. Vamos juntos abençoar vidas, ganhar vidas para o Senhor. Então você vai pegar o seu celular, chama quem está com você aí, escolha o seu melhor ângulo, e eu vou contar até 3, e você vai tirar uma foto bem legal, e depois você vai ter 1 minuto para postar essas fotos nas suas redes sociais. Está preparado? Então vamos lá. 1, 2, 3. Minuto conexão. Amém, queridos. Agora chegou aquele momento que também é o momento onde nós cultuamos ao Senhor através da nossa entrega, através da nossa fidelidade na devolução dos dízimos e das ofertas. Então eu quero, antes de mais nada, ler com você uma referência. Nós estamos falando nesses dias sobre a importância, nós estamos aprofundando um pouco mais sobre a importância dos dízimos e das ofertas. E temos falado que esse assunto é um assunto altamente espiritual. Não sei se você já se atentou para isso, mas é um assunto altamente espiritual. E na primeira série, dessa minissérie que eu estou trazendo nesse momento, nós vimos a instituição do dízimo na Bíblia. Depois nós vimos também a instituição das ofertas na palavra de Deus. Vimos quais são os tipos de oferta, Falamos na semana passada sobre isso. E hoje eu quero falar com você, eu quero compartilhar com você as bênçãos da fidelidade. À medida que eu sou fiel, eu sou abençoado. Eu quero ler 2 referências. A primeira delas é 2 Coríntios 9, verso 6. É um versículo que você conhece muito bem, nós usamos muito aqui na igreja, talvez você já saiba até de cor. Diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Em Malaquias, capítulo 3, verso 10, na parte B, diz assim então a palavra de Deus: põe-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Esses 2 versículos, ele faz menção da fidelidade, da promessa de Deus a partir da palavra dele. Então, à medida que eu sou fiel na minha semeadura, eu também vou colher aquilo que Deus vai proporcionar a partir das minhas sementes. E Malaquias, ele ensina, ele fala assim: diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar tantas bênçãos que nem terão
onde guardá-las. Ele inicia, o Senhor, põe-me à prova. Quando eu sou fiel, Deus é fiel comigo. E a partir então dessas referências, eu quero ler algo para você, eu quero compartilhar mais de forma profunda. A nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas, com alegria e inteireza de coração, é uma prova de como está a nossa vida espiritual. Porque, querido, se eu quero ser abençoado por Deus, se eu quero levar uma vida espiritual correspondente àquilo que a Bíblia me ensina, eu preciso ser um dizimista e um ofertante. Por isso que à medida que eu entendo isso, à medida que eu pratico isso, eu estou evidenciando como está a minha vida espiritual. Isso é muito importante e é por isso que eu tenho frisado que o dinheiro é um assunto altamente espiritual e nós precisamos enxergar dessa forma. Amém? Os dízimos e as ofertas são utilizados na manutenção da obra de Deus. Todas as coisas que são realizadas nesse lugar, em nossa igreja local, elas são potencializadas por voluntários que entenderam a importância do engajamento ao propósito, assim como a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Amém, queridos? Todos os projetos que nós realizamos aqui, todas as manutenções, construções que são feitas nesse lugar, é por causa do seu investimento, é por causa do seu dízimo, da sua oferta, que é empregado em nossa igreja local, para que esse lugar continue funcionando e alcançando vidas para Jesus, porque esse é o nosso propósito como igreja. Então, queridos, entendendo isso, eu compreendo que é uma grande bênção quando eu decido participar, quando eu decido investir os meus recursos na obra de Deus através da minha igreja local. E essa é uma das grandes chaves para vivermos uma vida próspera. Porque, queridos, se eu quero viver uma vida próspera em todas as áreas da minha vida, eu preciso ser fiel. E não é diferente na área financeira. Eu preciso ser fiel com o meu dízimo, com a minha oferta em minha igreja local, para que eu possa ter uma vida próspera. E é uma grande bênção quando eu entendo isso. Por isso que o tema dessa reflexão são as bênçãos, ou a bênção da fidelidade. Então seja fiel e você vai ter oportunidade de fazer isso agora mesmo através desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular, você vai ser transferido para um ambiente seguro, onde você pode devolver o seu dízimo, onde você pode fazer a sua oferta de forma generosa. Você vai ter um tempo para isso, nós vamos orar primeiro e depois você vai poder fazer com toda tranquilidade, aplicando fidelidade e expressando generosidade com a obra de Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo tão especial, Deus, que nós entendemos que é um tempo de culto ao Senhor, onde nós entendemos a importância de sermos dizimistas e ofertantes fiéis na tua casa, porque assim eu permaneço debaixo da bênção. Então eu colho frutos da minha fidelidade por causa da tua graça, Senhor, por causa do teu imenso amor. Muito obrigado, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Eu quero orar agora por esse irmão, por essa irmã, por essa família que está conectada aqui conosco, ó Deus, que as tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre essa casa, sobre esse indivíduo, sobre essa pessoa, sobre esse irmão querido, ó Deus, e que ele possa entender esse princípio para permanecer sendo o alvo dos teus milagres e assim vivendo uma vida próspera. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa e já agradeço pelas sementes que serão investidas nesse culto. Muito obrigado, em nome de Jesus.
amém e amém. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer graças a Deus. Então você agora vai ter um tempo para fazer a sua transferência usando o nosso QR Code. Deus abençoe e uma boa semeadura. Amém. Agora nós vamos celebrar, né, a Santa Ceia. Você que já preparou os seus elementos, se ainda não preparou, prepara agora. Não precisa ser exatamente como aqui no templo, né? Mas você pode pegar um suco, pode pegar um pedaço de pão, um biscoito. O mais importante é a motivação do seu coração, porque a partir do momento que nós oramos por esses elementos, eles deixam de ser elementos naturais e passam a ser elementos espirituais. Então nós vamos orar, nós vamos compartilhar a instrução, né, que o apóstolo Paulo ele traz acerca desse momento, porque, querido, a Santa Ceia, ela não tem como propósito te afastar, ao contrário. Um dos propósitos da Santa Ceia é reaproximar você, é conectar você à comunhão com Deus e à comunhão com o corpo de Cristo. Por isso que é muito importante a sua participação nesse momento, com muita alegria, fazendo isso em memória do Senhor até que Ele venha, porque assim o apóstolo Paulo ensina lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, preste atenção então na leitura. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e o disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Verso 28, presta bastante atenção. Examine-se então cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Aqui está a chave, né? É a autoavaliação. Eu preciso olhar para dentro de mim nesse momento, a fim de reconhecer, né, a necessidade de pedir perdão. Porque, querido, o Senhor, Ele nos perdoa a partir do momento que Ele vê um coração quebrantado. Então esse é o momento especial de você pedir perdão, de você se reconciliar, de você firmar a sua aliança com Deus através dessa celebração. E eu tenho certeza que Deus pode operar um grande milagre na sua vida nesse momento. Porque, querido, como eu falei, esses elementos, eles deixam de ser um pedaço de pão ou um cálice de suco. Ele passa a representar, ele passa a apontar para o corpo de Cristo e o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, ele tem poder para fazer todas as coisas. Então vamos orar juntos, pega os seus elementos. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial,
por essa oportunidade, ó Deus, que nós temos como filhos de desfrutar desse banquete espiritual. Nós queremos, ó Deus, apresentar esses elementos. Apresenta ao Senhor o seu pão, apresenta ao Senhor o seu cálice nesse momento. Deus, nós consagramos este pão, nós consagramos este cálice, Deus, e que a partir do momento eles deixem de ser um pão, deixem de ser um suco e passa a ser, Deus, algo que vai transformar o nosso interior. Nós queremos, ó Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Deus, eu quero orar por essa pessoa que está do outro lado dessa câmera, Deus, que ao comer desse pão, que ao beber desse suco, algo revolucionário aconteça. Que você receba agora a cura do Senhor sobre a sua vida, que você receba a restauração que você precisa na sua vida, na sua casa, que você seja cheio agora de fé, seja cheio da unção e do poder do Espírito Santo. Eu quero abençoar a sua vida e agradecer por ela em nome de Jesus. Amém. Vamos comer juntos então do pão, queridos, por favor. Você pode comer do seu pão. Aleluia. Faça a sua oração de gratidão. Fala algumas palavras que exaltem o nome do Senhor. Deus, obrigado por esse cálice, Deus, que aponta para o teu sangue. Teu sangue que nos purifica, que perdoa todos os nossos pecados. Nós queremos agora, em unidade de propósito, beber juntos desse cálice. Nós abençoamos este cálice e a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos beber juntos, por favor. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer obrigado, Jesus. Obrigado, muito obrigado. Nós te exaltamos. Muito obrigado. Amém, amém. Deus abençoe, querido. Fala, galera! Ó, tô aqui hoje no sítio onde a gente vai fazer o nosso retiro. Então quero apresentar para vocês o espaço. O espaço é incrível, maravilhoso, para comportar todo mundo, aconchegante, tá? Vou apresentar para vocês. A gente vai seguir aqui com o vídeo, beleza? Confere com a gente. Bora! Da tua paixão, um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tua. Esse aqui é o nosso espaço de culto. É aqui que vai acontecer um mover profético, a nossa adoração, a nossa entrega, o nosso melhor a Deus. E vai ser incrível. Você não pode ficar de fora. Vem conferir. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhece. Pessoal, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tô gravando esse vídeo e já tô cheio de fome. Deixa eu te contar uma coisa. Esse é o nosso espaço de refeição. A gente vai almoçar, vai jantar. E só de falar do almoço já tá me dando mais fome ainda. Mas deixa eu mostrar pra vocês, vem. Nós somos teu povo, fomos escolhidos. Galera, seguindo a apresentação, nós agora vamos mostrar a cozinha, onde a equipe do Ronaldo já está a todo vapor para preparar aquele alimento maravilhoso pra gente. Vamos embora? Arde a chama da tua paixão. Galera, quero mostrar pra vocês agora a nossa área de lazer com piscina, espaço verde pra gente contemplar, pra gente adorar a Deus também nesse momento, um momento livre, né? Um momento de curtir. Quero mostrar pra vocês aqui como é bonito. Chega só. Nada poderá parar, pois em ti nós somos tua cruz vamos levar. Agora você deve estar se perguntando onde é que você vai dormir. E deixa eu te mostrar o conforto que tem aqui. Espaço tem de sobra. Olha só os nossos quartos. É nosso
Essa parte aqui também temos mais quartos. Aqui alguns quartos. Deixa eu te mostrar mais uma parte da diversão. Olha o nosso campo aqui, vambora! Nós somos seu povo. Esse é o nosso campão. E pra galera que é ruim de bola, nós temos a tela ali também, ó, pra proteger, pra não isolar, né? Espero que a gente tenha uma boa diversão aqui nesse campo. Show? Pessoal, vocês ainda não viram nada. Olha esse espaço maravilhoso que a gente tem aqui. Aqui a gente já tá vendo a nossa fogueira, já tá vendo o pessoal aqui, a galera orando em comunhão. Bora! Espaço para você descansar, relaxar, buscar a Deus e, se quiser, aproveitar o lago para pescar o seu peixinho. Olá, Paixante, tudo bem com vocês? Fique atento a mais uma programação, pois está começando agora o nosso Paz News. Às quartas e quintas, nós temos as nossas células nos lares, que são os Life Groups. Então, se você não participa de nenhum Life Group, entre na nossa plataforma digital que aparecerá aqui embaixo e procure um link para poder estar acessando uma sala conosco. Não deixe de edificar a sua vida. Para você que é mulher guerreira e de fé, todas as terças e quintas, às 17 horas, nós temos as células das mulheres guerreiras. Então não deixe de orar e guerrear pelas suas causas. Ficamos por aqui, pessoal. Esses são os nossos informativos da semana e tenha um excelente domingo e semana com a sua família. Tchau! Glória a Deus. Amém, queridos. Agora nós vamos à meditação da palavra de Deus. Eu quero lhe pedir um favor para que você agora não saia, não levante, fique ligadão aqui com a gente, porque Deus vai falar com você através dessa mensagem. O propósito da mensagem de hoje é nutrir a nossa fé, é nos encorajar a fim de continuarmos crendo no Deus que nós servimos, que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Ele é poderoso. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é: nunca perca a esperança. Fala para quem está com você: nunca perca a esperança. Eu quero ler
inicialmente um texto que está ali no Evangelho, que não é de Lucas, né? É o Evangelho de Jesus, que Lucas apenas escreveu. No capítulo 5, a partir do verso 12, diz assim a palavra de Deus. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. Amém, queridos? Pai, obrigado por esse texto, obrigado por esse grande milagre, que o estudo dessa palavra, que a reflexão desse texto venha edificar a nossa fé, venha nos encorajar, a fim de continuarmos crendo na nossa cura, na nossa restauração, no milagre que nós precisamos, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O tema, então, como eu falei, é para não desistirmos, né, daquilo que precisamos. E aí você vai direcionar, seja para uma cura física, seja para uma cura emocional, seja para uma porta que você precisa que seja aberta. O texto base, ele aponta para uma enfermidade. O texto fala que esse homem estava coberto de lepra. E é interessante, você sabe disso, que a lepra naquele contexto tornava a pessoa impura, e essa pessoa, ela era excluída de todos os seus relacionamentos. Esse homem não podia se relacionar com ninguém, então nessa altura ele já estava no estágio final, né, da enfermidade. Nessa altura ele já havia perdido tudo, havia perdido a família, havia perdido a dignidade, havia perdido a sua liberdade, porque a lepra o condicionava a essa situação. Então existem problemas, doenças, causas diversas, que pela ótica humana são impossíveis de serem revertidas. Contudo, eu e você precisamos encher os nossos corações de fé e continuar crendo que Jesus, ele realiza milagres. E foi isso que ele fez na vida desse homem. E aí, querido, ele continua fazendo nos dias de hoje. Pois Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você crê nisso? Fala comigo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então eu quero aprofundar com você nesse texto e identificar algumas verdades a fim de nutrir a nossa fé para continuarmos lutando, para continuarmos perseverando, para continuarmos cultivando no nosso coração a esperança do agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família e em nossas causas. A primeira verdade que eu percebo, eu quero aprofundar com você, eu quero notar com você a condição do homem. O texto fala no verso 12 que Jesus estava numa das cidades e passou um homem coberto de lepra. Como eu já adiantei, a condição desse homem era a pior possível. A lepra, né, o excluía de convívios, de relacionamentos. O homem já havia perdido tudo, mas ele fica sabendo de alguma forma que Jesus estava naquela cidade X. E eu imagino que para esse homem chegar até Jesus não foi fácil, porque inclusive se ele fosse visto na rua com lepra, ele corria o risco de ser apedrejado, de ser morto, alguma coisa acontecer com ele. Imagino que ele deve ter coberto todo o seu corpo, a Bíblia não fala esses pormenores,
mas deve ter coberto todo o seu corpo com pano, enfim, para que a enfermidade não fosse percebida e ele pudesse ir até Jesus. Percebe, querido? Para nós alcançarmos os nossos objetivos, para nós alcançarmos o nosso milagre, existe um preço a ser pago, existe um processo a ser percorrido. E esse homem, quando ele ouve falar que Jesus estaria na cidade X, ele se dispõe a fazer isso, porque era a única e a última esperança que ele tinha. Imagino eu que ele já havia esgotado todos os seus recursos para ficar curado, mas nada havia resolvido o seu problema. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, narram esse fato. Mas só Lucas, que era médico, nos informa que o homem estava coberto de lepra, ou seja, no seu estado mais avançado da doença. O homem estava apodrecendo vivo. O seu caso era, humanamente falando, irremediável. Então ele ouve falar e ele vai até Jesus. E o texto diz que com humildade ele chega diante de Jesus, ele prostra-se diante de Jesus e ele clama por um milagre. E o milagre acontece. Percebe, querido, que esse homem, ele não chegou diante de Jesus exigindo. Ele não chegou diante de Jesus impondo. Mas, pelo contrário, ele chegou diante de Jesus com o coração quebrantado, com uma postura de humildade. A primeira coisa que ele faz, ele se prostra diante de Jesus e ele clama, ele fala: Senhor, por favor, eu estou parafraseando, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me limpar dessa lepra. E o que chama atenção nesse texto é a postura desse homem. Porque, queridos, às vezes nós chegamos diante de Deus para reivindicar alguma coisa, mas não chegamos na postura adequada. Às vezes chegamos com o coração altivo, às vezes chegamos de forma impositória, achando que é obrigação de Deus, e não é obrigação de Deus. Não era obrigação de Deus, de Jesus, curar aquele homem. Porque, e da mesma forma, trazendo para os nossos dias, Jesus já fez aquilo que ele precisava fazer. Ele já morreu naquela cruz. Ele já pagou o preço de sangue. Então, ou seja, ele já concedeu o perdão de todos os nossos pecados e já nos deu o direito da salvação por intermédio dele. Então, hoje, nós precisamos chegar diante de Jesus não de forma impositória. O Senhor tem que fazer. Não. Nós precisamos chegar diante de Jesus assim como esse homem chegou, com humildade, prostrando-se diante dele. Porque percebe, o doente, o leproso, ele não exigiu, ele clamou, mesmo sabendo que Jesus tem todo o poder, mas ele se submeteu à vontade soberana de Jesus. Aqui está um grande detalhe para a gente parar e pensar, querido. Porque é importante compreendermos, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ok? Então é importante compreendermos que a vontade de Deus, ela sempre vai precisar prevalecer nas nossas vidas. Mesmo às vezes a gente não entendendo, mesmo às vezes a gente não concordando em primeiro momento, mas eu preciso ter um coração humilde, eu preciso ter um coração quebrantado justamente para entender isso. Porque a vontade de Deus, ela sempre vai ser a melhor direção para mim e para você. Porque às vezes nós queremos muito alguma coisa, nós queremos muito alcançar alguma coisa, fazer alguma coisa, mas talvez aquilo não seja a vontade de Deus para aquele momento. Por isso que esse homem, mesmo sabendo de todo o poder de Jesus, ele se submete à vontade de Jesus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Ou seja, se o Senhor tiver com vontade, em outras palavras, o Senhor pode curar. E aí Jesus vai e o responde: sim, quero, seja purificado. Mas eu quero destacar nessa primeira verdade, que é a condição daquele homem, é a sua postura de humildade. É a sua postura de entender que mesmo precisando muito de algo, ele se submete à vontade de Deus.
Então, querido, acalma o seu coração. Não fique angustiado. Não fique com uma ansiedade extrema. Não. É a vontade de Deus que precisa prevalecer. Eu sei que na nossa humanidade, às vezes é difícil gerenciar isso. Mas é necessário gerenciar. Percebe? Então, eu quero destacar nessa primeira verdade a humildade desse homem e a condição. Ele pergunta para Jesus e ele se coloca debaixo da vontade soberana de Deus. A Bíblia diz, lá em 2 Crônicas 7:14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aqui está, né, o caminho das pedras para recebermos o nosso milagre, seja de uma cura, seja de uma porta que precisa ser aberta, enfim, uma restauração de casamento, uma restauração de família, humilhar-se, orar e buscar a face do Senhor e se afastar dos maus caminhos. Ele diz que ouvirá do céu, né? Ele diz que vai nos perdoar e vai curar a nossa terra. Então essa era a condição do homem. A segunda verdade que eu quero identificar nesse texto e perceber com você nesse texto é o poder do médico. Quem era o médico aqui? O médico era o próprio Senhor Jesus. E olha o que ele fala: quero, seja purificado. E Jesus estende a mão, toca naquele homem e libera poder para que ele fosse restaurado. Queridos, ninguém podia tocar em um leproso sem ficar impuro. Jesus compadeceu-se daquele homem, tocou-lhe e falou assim: eu quero, fique limpo. Então, em vez do impuro, que era o leproso, contaminar o puro, foi o puro que tocou no impuro e tornou o impuro puro. Mas até trava a língua, né? Foi o puro que tornou no impuro e tornou o impuro puro. Porque era Jesus, era o médico dos médicos. Porque qualquer outra pessoa que tocasse em um leproso ficava impuro também. Mas não era qualquer pessoa que estava tocando, era o próprio Senhor Jesus que estava tocando naquele homem. Aquele que era puro, que era perfeito, que não tinha erro, que não tinha pecado, e ele toca naquele homem e aquele homem fica limpo. E aí eu quero aprofundar mais um pouco, por que Jesus tocou no leproso? Por que Jesus fez isso? Preste atenção, porque Jesus percebeu que o leproso, há tanto tempo, estava vivendo nessa condição de exclusão por causa da doença. E ele precisava ser amado. E aí eu quero chamar a sua atenção sobre a importância do toque. Embora nós não estamos podendo fazer isso com tanta intensidade nesse período pandêmico, mas como isso é importante. O toque, a demonstração de amor, a demonstração de valorização com relação à pessoa. Porque, querido, hoje nós estamos vivendo em dias que muitos estão valorizando mais as coisas do que as pessoas. E Jesus, ele não nos deixa esse legado, ele não nos deixa esse exemplo. Ao contrário, Jesus valorizava muito mais as pessoas do que as coisas. Por isso, ele podia ter falado, fica curado. Mas ele fez questão de tocar nesse homem para mostrar o quanto ele era amado, o quanto ele era importante, o quanto ele era especial. Então eu quero dizer para você que está aqui agora conectado conosco, Jesus te ama. Você é especial para Jesus, você é amado, você é querido. Então, por mais que você tenha ouvido falar que você não presta, que você não ia dar certo, que as coisas não iam acontecer, Jesus muda a nossa história. E você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, ainda nessa reunião, e ter a sua história transformada. Amém, queridos? Porque Jesus, ele é o médico que tem compaixão
e poder. Ele tem poder, mas também tem compaixão. Ele não simplesmente fala, seja curado e vai, seja curado e vai, seja curado e vai. Nesse caso aqui, ele faz questão de tocar, querido. Ele faz questão de não só curar externamente aquele homem, mas também curar interiormente esse homem. Porque esse homem estava destruído nas suas emoções. E esse toque de Jesus, além de gerar uma cura física, com certeza gerou cura nas emoções, na alma desse homem. Amém? Ele tem compaixão, ele tem poder. Para ele não tem doença incurável, não tem causa perdida, não tem problema irreversível. E ele não apenas quer curar as feridas do nosso corpo, mas também da nossa alma. Eu quero ler com você esse texto de Isaías, que é o profeta messiânico, né? Capítulo 41, verso 10, diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém, queridos? Se você está com alguém agora aí na sua sala, no seu escritório, onde quer que você esteja, vira para essa pessoa e fala assim: por isso não tema, pois o Senhor está com você. Não tenha medo, pois Ele é o seu Deus. Ele o fortalecerá e o ajudará. Ele o segurará com a mão direita dele, lhe concederá a vitória. Amém, queridos? Pode dizer glória a Deus. Você pode dizer, eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse da minha vitória, eu tomo posse do meu milagre, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, eu creio em um Deus que pode operar um grande milagre na minha vida. Por isso eu não vou temer, eu não vou perder as esperanças, eu vou continuar crendo, eu vou continuar cumprindo um propósito pelo qual Ele me chamou, eu não vou tirar a mão do arado, eu vou perseverar, porque Ele é Deus sobre a minha vida, e sobre a minha casa, e sobre a minha família. Aleluia! A terceira verdade que eu identifico nesse texto é o momento da cura. O verso 13, parte B, fala assim: quero, seja purificado. A resposta de Jesus em relação ao clamor daquele homem. E o texto diz que imediatamente a lepra o deixou. Jesus cura aquele homem imediatamente, completamente e eficazmente. Quando Jesus faz, Ele faz de forma completa, querido. Jesus cura suas emoções, cura o seu físico, sem deixar nenhuma sequela. Cura, apesar de estar coberto de lepra, que naquele contexto era irreversível, com o corpo já deformado. Ele cura a despeito de sua morte já ter sido decretada. Aquele homem já estava, trazendo para os nossos dias, com o diagnóstico do médico de morte. Não tinha mais jeito. Vai para casa para morrer. Não tem mais jeito. O diagnóstico daquele homem já era de morte. Eu não sei qual é o seu diagnóstico hoje, não só referindo-se à saúde, seus sonhos, né? Suas perspectivas de vida, qual é o seu diagnóstico, qual é o seu raio-x. Mas o que eu quero dizer para você é aquilo que está na palavra de Deus, que independente das circunstâncias, independente da lepra, entre aspas, Deus pode purificar, Deus pode transformar, Deus pode curar você agora mesmo ouvindo essa mensagem. Deus pode abrir uma porta de emprego amanhã, segunda-feira, para que você seja empregado, a resposta daquele currículo que você enviou. Ele tem poder, Ele é poderoso. Cabe a nós crer, cabe a nós continuar perseverando e crendo no agir sobrenatural de Deus. Nós precisamos entender, querido, que por mais que as coisas estejam difíceis, que o diagnóstico seja desfavorável, que as circunstâncias digam não, nunca perca a esperança. Nós servimos a um Deus, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso e Ele é perito em realizar
milagres. Lucas 18, 27 diz assim: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Lucas 1, 37, que você conhece de cor: pois nada é impossível para Deus. É isso que precisa nutrir o nosso coração de fé. São essas verdades que precisam nortear a nossa vida, não aquilo que o mundo está falando, não aquilo que a economia está falando, não aquilo que as circunstâncias estão nos evidenciando a uma ótica humana, mas sim aquilo que a Bíblia nos remete, aquilo que a Bíblia nos informa de quem nós somos. A quarta verdade que eu identifico nesse texto, quarto momento, é o grande testemunho. Preste atenção, querido, verso 14 diz assim: então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Eu estava pensando, por que Jesus fez isso? Por que Jesus mandou esse homem ir justamente ao sacerdote e não mandou que esse homem saísse espalhando, para que mais pessoas pudessem ser alcançadas? Mas Jesus manda esse homem ir ao sacerdote. Eu fiquei pensando nas razões pelas quais Jesus fez isso. A primeira delas que eu consegui identificar é porque o sacerdote, ele era a autoridade competente para declarar publicamente que aquele homem estava curado. Porque se o sacerdote declarou, é porque de fato aconteceu. O sacerdote, ele era a autoridade. Então, aquele homem precisava se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote primeiro reconhecesse que ele estava curado, para que depois fosse anunciado que a cura de fato era verdadeira. Isso significa que os milagres de Jesus não eram apenas experiências subjetivas, mas fatos concretos e verificáveis. Percebe isso? Jesus não fazia e ficava assim, não, porque ele fez, e era aquela coisa escondida, aquela coisa na moita, como se diz hoje. Não, Jesus falou, vai lá no sacerdote, ele é a autoridade responsável, ele vai reconhecer o milagre. Jesus, quando faz, ele faz de verdade, querido. Não como o mundo apresenta. Jesus não tem meias palavras. Então, a segunda verdade, o segundo motivo, pelo qual Jesus manda esse homem ao sacerdote, é porque fazendo isso, Jesus estava protegendo esse homem de qualquer especulação maliciosa. Que podiam falar, não é coisa da sua cabeça, não foi esse Jesus realmente quem fez, não foi muito bem assim como você falou. Podia ter especulações maliciosas para minimizar o que havia acontecido, apesar de que não tinha como minimizar diante do fato, diante do grande milagre. Ninguém precisava suspeitar da veracidade da sua cura. Jesus estava assim devolvendo de forma digna aquele homem ao seu convívio familiar, ao seu convívio religioso, porque com lepra ele não podia nem passar perto das sinagogas para adorar, para cultuar, para aprender, e do seu convívio social. Jesus estava devolvendo a dignidade daquele homem. Você vai agora voltar a viver. É isso que Jesus faz. O mundo, ele quebra as nossas vidas. O mundo, ele nos achata, ele nos amassa. Mas aí, quando Jesus entra nas nossas vidas e nós decidimos ter uma postura de mudança, Jesus começa a restaurar todas as coisas e nos devolve a dignidade. Foi isso que ele fez na vida desse homem. A terceira razão que ele manda esse homem até o sacerdote, a terceira razão é porque Jesus manda aquele homem ao sacerdote, é para nos ensinar que existem pessoas chaves que precisam ouvir o nosso testemunho. Vá até pessoas chaves
e fale o quanto Jesus tem feito na sua vida. O sacerdote, além de tudo que eu falei, ele era uma pessoa-chave. Porque se o sacerdote reconhecesse, ninguém ia dizer o contrário. Entende isso? Por isso que é o grande testemunho. Jesus, ele era incrível, por isso que Jesus não manda ele falar com o povo. Jesus manda ele falar primeiro com a pessoa-chave, com a pessoa que tinha autoridade, com a pessoa que tinha um poder de influência. E nos nossos dias, queridos, existem pessoas chaves que precisam ouvir aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Existem pessoas chaves que você conhece, que precisam ouvir o seu testemunho, que precisam ver o quanto Deus tem manifestado a graça, o amor, o poder dele na sua vida, na sua família, porque através dessa pessoa, muitas outras pessoas serão alcançadas. Então, mesmo que esse homem não saiu espalhando, querido, isso que ele fez, espalhou em proporções, exponenciais. E muito mais pessoas foram ganhas para Jesus. Nós precisamos alcançar pessoas chaves, pessoas influenciadoras, pessoas que conhecem muitas pessoas, para que o Evangelho possa, de forma exponencial, alcançar muitas outras pessoas. E nós vemos isso quando Jesus ele entra em Jericó, é o texto de Zaqueu, Lucas capítulo 19, quando ele entra em Jericó, e Zaqueu ouve falar, Zaqueu de pequena estatura, não vou aprofundar nisso, mas Zaqueu sai correndo, sobe em uma árvore para poder ver Jesus passar. E no verso 5 diz que Jesus, ao estar próximo àquela árvore, ele olha para cima, ele vê Zaqueu. E o que ele fala para Zaqueu? Zaqueu, desça depressa, porque eu quero estar na sua casa hoje. Zaqueu era uma pessoa-chave, sim ou não? Zaqueu era chefe dos publicanos. Zaqueu era uma pessoa muito chave, era uma pessoa muito influente. E a conversão de Zaqueu ia ser um testemunho tremendo para que muitas outras pessoas, muitas outras famílias também se convertessem. Por isso que Jesus parou, mandou ele descer, disse que queria estar na casa dele, e naturalmente tomou um café com ele, porque ele tinha como propósito alcançar uma pessoa-chave, para que a partir de uma pessoa-chave uma família fosse ganha, e, consequentemente, uma cidade fosse evangelizada e possivelmente ganha para ele. Percebe? Um potencializou 100. É claro que não são esses números. Um potencializou 100. Quando eu alcanço uma pessoa-chave, eu estou potencializando que muitas outras pessoas sejam alcançadas para Jesus. Por isso que Jesus, que é estrategista, manda esse homem ir no sacerdote. Ele não precisava fazer mais nada. A coisa ia ser propagada naturalmente e com fundamento, porque era uma autoridade, era um sacerdote que estava reconhecendo aquele milagre. Por isso que foi o grande testemunho. E a quinta razão e última que eu identifico nesse texto é o impacto do testemunho desse homem. O texto diz que, todavia, as notícias, verso 15, todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Olha como a coisa pegou, olha como a coisa foi exponencial, foi crescendo ao ponto de multidões ir até Jesus para também serem curadas. E aí, na oportunidade, Jesus anunciava de forma completa o Evangelho. E aí não existia só uma cura física, mas uma cura emocional e principalmente uma salvação espiritual. Porque o propósito de Jesus é alcançar o coração do indivíduo. O nosso propósito como igreja precisa ser alcançar o coração do indivíduo. Então, querido, você que está aí conectado conosco no canal, saiba que Jesus está interessado no seu coração. Jesus quer a sua vida. Ele quer que você
o reconheça como Senhor e Salvador, para que você tenha o privilégio e a oportunidade de ter a sua vida transformada. Amém, querido? Então, o milagre operado por Jesus produziu tal impacto que grandes multidões afluíam para ouvi-lo e também serem curadas. Jesus ordenou a esse homem para se calar e ele proclamou os grandes feitos de Cristo na sua vida. Ele não conseguiu conter a grande alegria de ter recebido a cura. Preste atenção. Em nossos dias, Jesus nos ordena falar. E muitas vezes nós nos calamos. Então a atitude desse homem confronta a nossa omissão. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, que já entregou a sua vida para Jesus. Você tem falado de Jesus? Você tem glorificado o Senhor através do seu testemunho? Ou você tem sido omisso naquilo que você precisa fazer, que eu também preciso fazer, que nós precisamos fazer? Naquele contexto, Jesus manda o homem ficar quieto e só no sacerdote. Nos dias de hoje, Jesus manda falar. E às vezes nós ficamos quietos diante de oportunidades que surgem na nossa vida. Porque, querido, o seu testemunho, ele pode causar um grande impacto aonde você mora. Ele pode causar um grande impacto na sua família. Porque, querido, nem todos terão o privilégio, a disposição de ler a Bíblia escrita. Mas você é a Bíblia, você sabe disso? Que as pessoas estão lendo todos os dias. Ou seja, seu testemunho, ele causa impacto. Então não se cale diante das oportunidades. Fale de Jesus. Esse homem não se conteve. E eu imagino que depois que ele saiu do sacerdote, ele gritou para o mundo todo ouvir aquilo que havia acontecido na vida dele. Nós somos a igreja de Jesus. E nós devemos ter como prioridade anunciar as boas novas de salvação. A palavra de salvação precisa ser anunciada a todos. E no mesmo texto de Lucas 19:10, quero ler com você: pois o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E ele só vai alcançar se eu e você abrirmos a nossa boca para falar. Porque hoje nós somos responsáveis como igreja em fazer isso, e anunciar as boas novas, pregar o Evangelho, ganhar pessoas para Jesus. E todo milagre, você pode perceber, tinha como propósito, é claro, beneficiar o indivíduo, mas o propósito maior era glorificar o nome de Deus. O propósito maior era fazer com que aquele milagre fosse uma ferramenta, um caminho para atrair mais pessoas para conhecerem a essência do Evangelho de Cristo. Então, os milagres que você tem recebido, os milagres que você vai receber, a cura que você recebeu ou que você vai receber, o emprego que você vai ter, tudo que você vai conquistar e já conquistou, precisa glorificar o nome de Jesus, para que mais pessoas possam ser despertadas para conhecer o Deus que muda, o Deus que transforma, o Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que é incrível, é tremendo e faz coisas inimagináveis na nossa ótica, intelecto, na nossa humanidade. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Amém, queridos? Eu quero concluir com você lendo o verso 16 do nosso texto base, Lucas 5. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Em meio a todo aquele mover, pessoas vindo até Jesus para serem curadas, ele se retira. O texto diz que ele se retira para um lugar solitário para orar. Eu fiquei pensando. E aí, querido, Jesus nos ensina, e você sabe disso, que a grande chave é
a oração. Você não pode se distrair com o movimento. Você não pode achar que a glória é sua e ficar todo vaidoso. Você não pode deixar o seu ego inflar. Você precisa entender, eu e você precisamos entender que a chave é a oração. E se a chave é a oração, quem faz é Deus. E à medida que eu reconheço isso e sigo esse exemplo de Jesus, utilizo-se dessa chave poderosa que é a oração, eu vou ser mais abençoado e eu vou ser um canal de mais bênçãos para a vida das pessoas. Esse é o propósito de Jesus. Amém? Jesus hoje ele está à direita de Deus, do Pai, de onde Ele intercede por nós. Por isso, por mais difícil que seja a situação, jamais devemos perder a esperança. Amém? Eu quero concluir então dizendo isso para você. Por mais que esteja difícil a sua situação, não perca a esperança. Existe um Deus que pode trazer a solução para esse turbilhão, para essa tempestade que você talvez esteja enfrentando. Amém? Então eu quero orar por você nesse momento. Eu quero inclusive lhe dar a oportunidade de, aí mesmo onde você está, entregar a sua vida para Jesus. Se dar, na verdade, uma oportunidade de ter a sua vida transformada, de receber a cura, de ter a sua família transformada, talvez o seu casamento restaurado. Deus pode fazer isso, Ele tem poder para fazer isso. Pai, muito obrigado por essa palavra, Deus, que vem nutrir o nosso coração de fé e vem nos mostrar o propósito final dos milagres nas nossas vidas. Obrigado a Deus porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua no controle, o Senhor continua soberano, independente das circunstâncias, independente de estar quebrando tudo, o Senhor continua na mesma posição. E a tua palavra diz que Jesus está à sua direita, intercedendo por nós. Aleluia! E por causa disso, nós não vamos perder a esperança. Por causa disso, nós não vamos deixar de crer, de acreditar na nossa cura, de acreditar no nosso milagre, de acreditar na transformação e na restauração. Deus, faz acontecer, Senhor, na vida desse irmão e dessa irmã que está agora com humildade se prostrando diante da Tua presença, Senhor. Visita agora essa casa, visita agora esse indivíduo, ó Deus, e toca com a Tua mão poderosa, assim como o Senhor tocou sobre este homem que estava leproso, e ele foi purificado, ele ficou limpo. Toca agora nessa pessoa, Deus, e cumpre o Teu querer, cumpre a Tua vontade sobre essa vida e sobre essa família. Eu te agradeço, Senhor, junto com meus irmãos, eu te agradeço por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor representa para nós. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, fala comigo, eu tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Vamos então nos despedir. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja contigo, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Um beijo no coração, Deus abençoe e viva a melhor semana da sua vida. Paz. Juan, a segunda temporada do Pais Kids foi incrível, não foi? Nossa, sim, foi demais. Eu não vejo a hora de sair a terceira temporada. Sim, eu também, eu fiquei sabendo que ela ia estrear no mês de abril. Que top, mano. Mas o que a gente vai ficar fazendo até lá?
eu tive uma ideia. E se a gente pegasse pra rever todas as melhores cenas da segunda temporada? Bora. Dá o play aí. Enquanto os atributos espirituais representados pelos diamantes estiverem ativos no mundo, os 4 cavaleiros ficam proibidos de destruir o mundo. O primeiro é o diamante azul. O diamante azul carrega o atributo da santidade. A santidade bloqueia os cavaleiros de tocar as nossas vidas. O segundo é o diamante vermelho. O diamante vermelho carrega o atributo da justiça. A justiça de Deus bloqueia os cavaleiros de atacarem o mundo. O terceiro é o diamante roxo. O diamante roxo carrega o atributo de fidelidade. A fidelidade bloqueia os cavaleiros de atacarem as nossas famílias. O quarto e último diamante é o diamante amarelo, que carrega o atributo de humildade. A humildade bloqueia os cavaleiros de atacarem as nossas vidas. Uau, que joias lindas! Muito Big Mal! A sua prima mandou a joia azul pra você cuidar. Uau! Finalmente! Eu posso pensar em destruir o mundo! Super Big Mal, a sua irmã Big Mal mandou essa joia perguntando se você quer cuidar. Finalmente a Big Mal conseguiu! Agora sim, eu posso pensar nos meus planos para destruir o mundo! Senhor apenas Big Mal, a sua sobrinha, ela mandou um presente pro senhor. Oxe, presente de Big Mal? Que diacho deu nela? Tá se corrompendo agora, é? Ela enviou essa joia roxa pro senhor. Big Mal conseguiu mesmo isso? Agora é hora de eu começar a pensar nos meus planos pra destruir esse mundo de uma vez! Agora vou explicar o que aconteceu aqui na nave. Quando começamos a escola de missões planetária, a pedido dos missionários Lucas e Cristina Uber, os 4 querubins visitaram a nossa nave no dia que foi inaugurado e depositaram as 4 joias. Eles falaram que o inimigo queria destruir a Terra e a humanidade completamente, mas que ainda não era o tempo certo. A escola precisava proteger as joias e continuar treinando e enviando missionários para irem até os confins da Terra. E então o mundo iria ter pessoas que tomassem a sério e praticassem a santidade, a fidelidade, a humildade e a justiça. Mas eles também falaram que se as joias fossem furtadas, então o inimigo tentaria liberar os 4 cavaleiros do Apocalipse para destruir o mundo. Senhora super muito Big Mal, eu tenho um presente da sua filha. Da Big Mal? Ela me mandou açaí? Ou foi tapioca? Ou será que foi cupuaçu? Não, senhora, ela enviou uma joia. Uma joia amarela. Joia amarela? Mas joia amarela eu não posso comer, não. Essa Big Mal tá muito atrevida, viu? Não, senhora, não é pedra. É joia.
Joia amarela? Mas o que eu vou fazer com a joia amarela? Eu já tenho um monte de joia aqui. Joia amarela? Entendi não. Entendi foi nada. Sim, senhora. Aquela joia amarela. Finalmente conseguimos furtar essa joinha linda. Joia amarela. Joia amarela! Dá, passa aí. Joia amarela. Agora chegou a minha hora de liderar os 4 cavaleiros do Apocalipse para destruir o mundo. Uhul! Meu Deus, os missionários vão ter um grande desafio. Sim, eles vão. Bora, vamos pro próximo episódio, vai. Escutem o que vou dizer, porque é muito importante. Quando vocês ajudarem as pessoas, vocês têm que ajudar eles a desenvolverem o caráter de Cristo, para que eles possam fazer as escolhas certas. Aqui temos 2 árvores com frutos muito distintos. Estas 2 árvores têm existido desde o começo do mundo, desde o jardim do Éden. A primeira árvore chama-se a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore tem um fruto que no momento que comemos é muito gostoso, mas depois fica muito, muito amargo. Uau! Que delícia! Quando comemos do fruto desta árvore, fazemos decisões erradas, baseadas na nossa carne e nossos desejos pecaminosos. O resultado de comer este fruto sempre é a morte. Credo! Isso é veneno! Ai! Ai! Esta segunda árvore chama-se árvore da vida. Tem um fruto que às vezes é difícil comer. Às vezes não é tão gostoso logo quando comemos, mas tem uma característica interessante. Depois de comer, ele começa a ficar mais e mais doce. É bem diferente de todos os outros frutos, porque podemos perceber e desfrutar da doçura do fruto da árvore da vida, às vezes muitos anos depois de comer. A primeira vez que comi da árvore da vida foi quando eu tinha 9 anos e estava fazendo culto familiar com o meu pai. Ele explicou o evangelho para mim e eu decidi seguir a Jesus aquele dia. Isso aconteceu há mais de 40 anos e eu posso sentir o gosto do fruto até hoje. E cada ano vai ficando mais e mais doce. Agora, a maneira que vocês vão ajudar as pessoas é levando elas a comerem do fruto da árvore da vida e resistir o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Olha, eu escolho comer o fruto da árvore da vida. Eu também. Vamos ver o próximo episódio logo? Bora, vai. Mas antes de nosso passeio, vamos repetir o nosso ponto principal. Quando como do fruto da árvore da vida, sou cheio do fruto do Espírito Santo. Mais uma vez. Quando como do fruto da árvore da vida, sou cheio do fruto do Espírito Santo. Agora vamos repetir o nosso versículo de hoje. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Muito bem, galera! Agora vocês vão se preparar para ser transportados para o inferno. Eu espero que todo mundo trouxe seu ar-condicionado portátil. Tá muito quente lá. Vamos lá, então? Transportadora ativada.
cheiro de ovo podre. Por que estamos aqui, Almirante? É importante vocês entenderem o que acontece quando as pessoas comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. É um caso de vida ou morte. Oi, o que é isso, Almirante? Estamos vendo em tempo real alguém que está escolhendo comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assista. As bolhas que estão flutuando são veneno que a pessoa recebe na mente e depois no coração quando come do fruto desta árvore. Que delícia! O que é isso? Uau! Quando ele decidiu mentir, não foi o único veneno que entrou no coração dele. Também entrou o veneno do ódio, da idolatria, dos ciúmes. Assim funcionam missionários. Quando alguém decide deixar entrar um pecado, não importa o quão pequeno que seja, muitos outros começam a entrar na vida da pessoa. Por isso é muito importante missionários, nunca comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A santidade protege a gente do veneno do inimigo. Agora, vamos preparar para transportar para o céu. Professora Esther, estamos prontos para sermos transportados para o céu. Transportadora ativada. Uau, que lugar lindo! Nossa, eu sinto tanta paz e alegria. É bem melhor que o inferno. Ai, me sinto tão leve. Eu não sinto preocupação nenhuma. Sim, este é o lugar onde queremos que todos vivam a eternidade. É bem melhor que outro lugar. Muito bem, alunos, vamos até lá para conhecer a árvore da vida. Vocês viram o que acontece quando alguém decide comer do fruto da árvore que está no inferno? Agora, quero que vejam o que acontece quando alguém come do fruto da árvore da vida. Uau, então quando ela comeu do fruto da árvore da vida, coisas boas entraram na vida dela? É por isso que devemos ajudar as pessoas a comerem do fruto da árvore da vida e resistir o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Exatamente! Nossa, mas que passeio, hein? Sim, eu gostaria de ter ido só pro céu. Peraí. Eita, melhor a gente ir logo, senão a gente vai ficar atrasado pra aula de inglês. Não, beleza, vamos. Amanhã Depois tem a mais. gente assiste mais. Vamos.